Eu trouxe aqui para vocês um gráfico que mostra a evolução das pesquisas na última década utilizando a zeólita. Então a gente pode ver que de 2005 a 2014 a gente teve um crescimento de 42% em artigos publicados utilizando a zeólita. Essa pesquisa ela foi feita numa base de dados chamada Web of Science. Essa base de dados ela reúne vários periódicos que publicam artigos científicos. Aqui eu tenho um gráfico muito parecido com o primeiro, só que agora eu filtrei as pesquisas publicadas com zeólita natural. Então, de 2005 a 2014, a gente teve um crescimento de 55% em artigos publicados. As zeólitas no tratamento de água. Devido a esses diversos estudos e aplicações, a gente sabe que a zeólita ela tem o potencial para atuar no tratamento de água. E um dos pontos mais estudados é como a zeólita absorve esses elementos ou substâncias da água. Mas não é só isso que chama a atenção para a utilidade da zeólita. O que chama a atenção também é a possibilidade de regeneração e reutilização desse produto. E como que a zeólita atua dentro do tratamento de água? Ela pode atuar como barreira física, onde ela vai filtrar os elementos particulados ao longo do seu leito filtrante. Ela pode atuar também como um adsorvente, sendo que essa adsorção ela pode acontecer em dois processos. Ela pode atuar como uma adsorção física, que ela ocorre através das forças de Van der Waals, que são forças bem fraquinhas, e ali na segunda imagem a gente pode ver as esferas vermelhas e azuis. Elas representam uma molécula de água absorvida fisicamente na área superficial da zeólita. E se eu fornecer energia, que no nosso caso é o calor, eu consigo expulsar essa molécula de água da zeólita. E ela pode também atuar pelo processo de adsorção química, que seria através das ligações covalentes, que são compartilhamentos de elétrons ou duplos elétrons. E ela também vai ser atraída, a molécula ou a substância, para a área superficial da zeólita, só que ela vai ter uma força muito mais forte, comparada com a força de Van der Waals. Ou ela pode ser feita através da troca catiônica, como a professora Miriam explicou, onde ela vai estar retirando um cátion da minha solução e expulsando outros cátions para a solução. Cada tipo de zeólita ela tem uma ordem de seletividade diferente. No caso da clinoptilolita, ela tem maior preferência pelo césio e menor preferência pelo magnésio e lítio. Remoção de turbidez e cor. A turbidez ela é o grau de atenuação de intensidade que um feixe de luz sofre ao atravessá-la. E isso ocorre devido à presença de sólidos em suspensão, tais como areia, argila, entre outros. E a cor é o grau de redução de intensidade da luz que a luz sofre ao atravessá-la, devido aos sólidos dissolvidos e à presença de colóides. E a zeólita, para a turbidez, ela vai atuar através de uma barreira física, né, onde ela vai reter o material particulado, e para a remoção de cor, ela vai atuar muito mais intensamente com o processo de adsorção. Aqui é uma ilustração de como ocorre esse processo de adsorção da cor dentro da zeólita. Tá? É uma figura para ilustrar onde eu tenho uma solução com um soluto que eu quero remover, e assim que esse soluto ele encontra um adsorvente, que no nosso caso é a zeólita, esse soluto ele faz um processo de difusão dentro dos canais da zeólita. Então ele permeia os canais da zeólita e consegue fazer o processo de adsorção durante toda a sua área superficial, mas lembrando que a área superficial não é só a externa, principalmente a interna, onde a zeólita tem uma área muito maior. A zeólita ajudando no controle do SDI. Primeiramente, o que é SDI? SDI significa Silt Density Index e é uma análise que controla a operação de um sistema de desmineralização da água.
que será enviada para a membrana de osmose. E é um parâmetro importante mencionado no termos de garantia de todos os fabricantes de membrana, que geralmente especificam um valor menor ou igual a 3. Então, se eu tenho um SDI com valor menor ou igual a 3, eu tenho um valor ótimo. E se eu tenho um SDI maior do que 3, isso significa que há probabilidade de ocorrer entupimento prematuro na membrana. E metais dissolvidos em poucas quantidades, ele não é lido pelo SDI, e isso pode influenciar na minha membrana também. Então, assim, no modo grosseiro, como que a zeólita ela atuaria dentro do tratamento de água? Eu tenho tratamento físico-químico, depois disso eu tenho uma decantação, os filtros de areia e o filtro cartucho para depois ir para a entrada da membrana. Nesse caso, a zeólita ela entraria substituindo a areia, porque se passar qualquer particulado da decantação, a zeólita ela vai remover para a barreira física. E se por acaso tiver algum metal ainda dissolvido nessa água, a zeólita ela também consegue reter esse metal dissolvido através ou de troca catiônica ou de algum tipo de adsorção. E aí eu também posso dispensar o uso do filtro cartucho. Remoção do nitrogênio amoniacal. A remoção ela ocorre por troca catiônica, mas na zeólita natural, essa aplicação ela é limitada a pequenas concentrações de amônio na água. E se eu tenho algum outro íon que a zeólita tem uma maior seletividade, ela vai dar preferência por pegar esse íon. Não é que eu tenho uma solução, como eu dou o exemplo aqui, de potássio e amônio. Não é que ela só vai remover o potássio nesse caso, mas ela vai dar uma preferência maior. Então, ela vai remover o amônio, mas ela vai dar uma preferência maior de remover o potássio. E se não tivesse esse potássio no meio aquoso, ela removeria um pouquinho mais de amônio. Então, assim, o potássio, nesse caso, ele é o principal íon competidor do amônio por causa dos sítios de troca catiônica que tem na zeólita. Apesar dos dois terem quase o mesmo tamanho, o potássio ele tem um raio atômico um pouquinho menor. E isso vai ficar certinho na cavidade da zeólita. Então, ela vai preferir ficar com ele do que com um elemento um pouco maior, que acaba ficando apertado e sofre um pouquinho para entrar na zeólita. Mas, assim, se a gente fizer um tratamento nessa zeólita, a gente pode melhorar esse processo de remoção do amônio. E esse tratamento ele pode ser por método físico ou por método químico, onde eu posso estar adicionando sais, álcalis e sais de metais alcalinos. Ou eu posso fazer uma combinação dos dois também. O que ocorre quando eu faço um tratamento químico na zeólita? Aqui eu tenho duas fotos de microscopia, onde a primeira ela representa a zeólita natural e a segunda eu tenho uma zeólita quimicamente tratada. Aqui a gente vê a área superficial da zeólita. E o que ocorre depois de um tratamento químico é que eu tenho uma expansão dessa área superficial. Então, com isso, eu aumento o tamanho das cavidades da minha zeólita. E agora, o amônio ele vai ser um elemento que ela vai aceitar melhor, porque ele vai entrar melhor dentro dela. E isso vai fazer com que ela remova até bem mais quantidades, comparando com a zeólita natural. E o pH ele tem uma influência muito direta no processo de remoção do amônio. O pH ideal para remoção da água é de 5 a 7, e vocês vão ver o porquê nas próximas palestras. E a gente tem que tomar cuidado também com pH muito baixo, porque a pH muito baixo ele dissolve parte da minha zeólita e pode levar a mudanças nos tamanhos dos canais. Então, todo o tratamento químico que eu dei na zeólita, para ela conseguir aumentar o seu canal, você acaba perdendo esse tratamento por conta do pH ácido. Nesse processo de remoção de amônia, a gente também pode fazer regeneração. A regeneração ela pode ser feita por aquecimento, pode ser feita regeneração ácida ou regeneração por cloreto de sódio. Remoção de metais. Na zeólita natural, ocorre troca catiônica. Na zeólita quimicamente tratada, pode ocorrer sim troca catiônica, mas vai ocorrer muito mais adsorções químicas na superfície do mineral.
o que a gente tem aqui? Eu trouxe como exemplo o nosso HTCl-ZF. Apesar dessa figura ela ser bem rudimentar, ela é extremamente explicativa. A parte verdinha seria a nossa zeólita, e a parte cinza seria uma camada de óxido de manganês que a zeólita recebe após um tratamento químico. E é essa camada de óxido de manganês que vai fazer o processo de remoção, de adsorção, nesse caso dos íons de manganês e ferro. Aqui também a gente precisa ter cuidado com o pH. O pH ácido, como eu falei, vai acarretar na parte de dissolução da zeólita, e aqui também eu perco o meu tratamento químico. E em pH fortemente básico, principalmente o pessoal que ajusta o pH para poder precipitar o metal, para depois entrar, para remover o que sobra depois, para ficar em menor quantidade, tomar cuidado, porque a partir de 9,5 ocorre o enfraquecimento da minha ligação química do silício com o oxigênio. Então a ligação vai ficando tão fraquinha, que vai chegar um momento que a zeólita vai colapsar. E aí eu vou perder toda a minha zeólita. Remoção de ânions. A gente sabe que a zeólita natural, para muita gente já falar, não, ela não tem nenhuma seletividade com ânions. Mas ela tem uma baixinha afinidade por ânions inorgânicos. Mas através de um tratamento químico, a gente pode reverter isso. Então, como a professora Miri explicou, a zeólita, através da sua estrutura, ela tem uma falta de compensação de cargas, ela tem falta de cátions dentro dela para compensar a carga negativa da estrutura dela. Então, se eu fizer um bombardeamento de cátions na estrutura da zeólita, na superfície da zeólita, eu vou conseguir até mudar essa compensação. Então, ela vai ter tanto cátion na sua superfície que eu vou precisar agora de ânions para estabilizar. Então, aqui, nessa ilustração, a gente já pode ver uma zeólita quimicamente tratada, já com excesso de cátions, e numa solução, ela vai atrair os ânions para sua estrutura. E esse processo de remoção, ele ocorre por processo de adsorção química e pode remover ânions como cromato, fosfato, nitrato e sulfato.